Mais uma vez, meu boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande para mim, trabalhador dessa casa, retornar a esse ambiente e ver encarnados aqui presentes. Nós que nos últimos meses para cá estávamos aqui presentes com pouquíssimos encarnados. E é sempre bom, né, ver a casa mais uma vez já tendo a presença dos irmãos encarnados. E também o meu boa noite a todos os desencarnados, que com certeza são muitos que estão aqui conosco nesse ambiente, aqueles que vieram conosco e aqueles que vieram através dessa luz dessa casa. O meu boa noite também a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, irmãos queridos que não puderam estar conosco nessa noite, até se preservando um pouco, também o espaço da casa, mas que nos acompanham através dessa página do Facebook, que a casa nos proporciona, para que através desse meio de comunicação, nós possamos unir os nossos corações aqui presentes aos corações daqueles que nos escutam através desse meio de comunicação, nos aproximando nessa corrente de amor, de fé, de esperança, que se faz tão necessário nos dias de hoje, mas que com certeza é um momento que nos serve para muitas reflexões. E como tem uma frase do Chico muito importante, e entre tantas frases dele, com certeza tudo passa. Mas é importante, ao passar, que nós possamos tirar o melhor conteúdo, o melhor ensinamento de tudo isso que nós estamos vivenciando. Porque nada é por acaso na nossa existência. O tema que foi a nós designado nessa noite é a família à luz do Espiritismo. Eu busquei abordar esse tema sobre um olhar, conforme eu conversava um pouco com o Claudinei, tentando abordar um pouquinho da nossa geração, a minha geração, né? Aqueles que estão acima de 50 anos, e as gerações que vieram no porvir, na sequência, para a gente ver algumas diferenças, de acordo também com o que traz a doutrina espírita. Bom, a consciência da imortalidade da alma, que a doutrina espírita nos proporciona, ela faz com que a gente lance um novo e ampliado olhar sobre vários temas da nossa vida. E um desses temas extremamente importante, não é o único, mas é muito importante, é esse tema com relação ao nosso núcleo familiar. Esse núcleo familiar, que geralmente, previamente estabelecido também, segundo a doutrina espírita nos orienta, no mundo espiritual, ele é a ordem familiar quando aqui estamos. E essa ordem familiar é a seguinte, que jamais pode ser esquecida: quem veio antes e quem veio depois. Kardec, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, questiona os amigos espirituais com a seguinte pergunta: o que seria do mundo se nós tivéssemos um afrouxamento dos laços de família? E a resposta que eles nos dão é a seguinte: nós teríamos um recrudescimento do egoísmo. Eles usaram uma palavra muito forte, recrudescimento. Ou seja, nós teríamos então uma ampliação significativa e impactante do egoísmo em nossas vidas. E como a gente pode então entender o que eles quiseram dizer com isso, com essa resposta? Para poder responder isso, eu busquei então retornar à nossa infância,
naqueles como eu, não que eu estou velho, nada disso, nós estamos um pouco maduros, né? Espero não cair tão cedo. Mas assim como eu, aqueles que já ultrapassaram a casa dos 50 anos, e ultrapassando a casa dos 50 anos, com certeza, nós sendo espíritos previdentes, já compramos também a nossa passagem, o Airbus, porque com certeza está passando aí logo, logo, para também nos recolher e nos levar para a nossa casa, que é o mundo espiritual, né? Mas deixando as brincadeiras um pouco de lado, né? Aqueles como eu, nós somos de uma geração que nascemos ou antes, um pouco antes, ou durante a ditadura militar, né? Nós vivenciamos então um modelo de família bem diferente, mas bem diferente dos modelos de família que nós temos hoje. Até os anos 60, a família que nós conhecíamos era aquele modelo clássico, modelo chamado de pai orientado, onde havia uma autoridade mesmo na sua ausência. Tem uma frase muito comum na minha infância e adolescência, que eu acredito que aqueles que são da minha geração, ou ali próximo ali, jamais esqueceram. Nem eu que estou aqui presente, e muito menos também aqueles que nos escutam nesse momento. Que dizia exatamente o seguinte: quando seu pai chegar, essa era a frase. Isso já era o suficiente para que a ordem fosse restabelecida naquele ambiente. Mesmo que aquele pai pouco mandasse naquela casa, não, mesmo que ele pouco mandasse, mesmo que a figura materna fosse realmente a que colocasse ordem na coisa, né? Mas havia ali, meus irmãos, a figura de uma autoridade para limitar e orientar aquela família. Essa família, esse modelo de família, ele tinha muitas virtudes e também muitos defeitos. Normal, né? Nada era perfeito. Esse modelo de família, então, fazia com que os casamentos, me perdoe se eu vou falar dessa forma, mas que os casamentos durassem muito tempo. Não porque havia muito amor. Não. Na verdade, boa parte desses casamentos duravam porque uma das partes era completamente anulada em relação à outra, e geralmente era a mulher. A mulher então se colocava num segundo patamar para que o homem predominasse, aparecesse, né? Esse modelo de família fez com que o provedor fosse o pai, e a mãe então era uma figura que fazia a harmonia, né? Fazia o balanço, o equilíbrio, vamos dizer assim, né? Entre a relação do pai com os filhos, né? Tentando sempre mediar os conflitos que ali haviam, né? E ela também tinha a função de educar os filhos. As relações nesse modelo de família que nós vivenciamos eram distantes, porque havia uma certa ditadura, onde a última palavra geralmente era da figura paterna, tá? Mas com isso havia uma ordem absoluta, e dessa forma as pessoas sabiam o que tinham que fazer dentro desse meio familiar, porque tinham muito claro onde elas queriam chegar. Bom, muitos de nós aqui presentes, e aqueles que me escutam nesse momento através desse meio de comunicação, é da geração onde a variedade de calçados e de tênis, isso me fez lembrar quando eu estava montando essa fala, era tão grande, mas tão grande, que nós tínhamos exatamente o conga, o quichute e o bamba. Eram esses três calçados que nós tínhamos, não tinha mais do que isso, tá? Nós tínhamos também um aparelho chamado trem, né, que nós fazíamos um esforço incrível para comprá-lo, para gravar as nossas músicas. E vocês da minha geração devem lembrar disso.
né? E nós não tínhamos os recursos que essas famílias, que esses jovens de hoje têm, com a internet, de baixar a hora que querem, fazer os aplicativos que querem. Não, nós ficávamos muitas vezes, eu lembro de ter feito isso na minha adolescência, de ficar uma tarde muitas vezes, sintonizado numa rádio para gravar uma determinada música, ali, prontinho para gravar, e pedir a Deus que o locutor não dissesse o nome da rádio, uma Atlanta FM, uma Itapema FM, e aquele cara dizia exatamente isso. É assim. Nós vivíamos então, esse modelo de família, nós, a nossa geração, nós vivíamos um modelo de família de muita privação, de muita necessidade. Nós não tínhamos esses recursos que tem hoje em dia, as famílias de hoje em dia e as criaturas de hoje em dia. Mas a ordem estabelecida no lar, criava ali um sentimento de cuidar uns dos outros, porque nós cuidávamos uns dos outros, né? E criava-se uma harmonia familiar. Acontece então, meus irmãos, que o planeta, além de girar, ele também está passando por profundas transformações. Aí então, a partir da década de 70 mais ou menos, começou a reencarnar no planeta uma geração mais insubmissa, ou seja, começou a reencarnar filhos que não são tão submissos como nós fomos quando nós éramos crianças, nós filhos. E isso tem gerado na cabeça de muitos pais atuais um verdadeiro sentimento de que eu não sei o que faço com essa criatura. Vamos tentar entender um pouquinho isso. O que aconteceu na mudança do padrão familiar que nós tínhamos para chegarmos nesse ponto onde muitos pais hoje, e eu acredito que muitos de vocês aqui tenham escutado isso, de um pai ou de uma mãe ou dos pais dizer que não sabe mais o que fazer com seus filhos. Até a década de 70, a família era muito claramente patriarcal, com a figura do pai provedor e a mãe do lar. Era muito claro isso, né? Portanto, o casal era a figura central daquela família. Os filhos no meio, ao redor deles, mas eles eram a figura central daquela família. Sempre, então, seguindo uma hierarquia do mais velho para o mais novo. Era uma hierarquia, né? Nesse clima familiar, a partir dos anos 70, com o crescimento da psicologia e da psicanálise, com o estudo dos possíveis traumas psicológicos na infância e na adolescência, ao ouvir um não, que não deveriam ser contrariadas, que não devia ter o castigo, entre aspas, que elas não deveriam ter todas as atenções, enfim, gerou uma geração de pais que começaram a cuidar dos seus filhos com tanto exagero, mas tanto exagero, que houve uma... no passado, até os anos 70 aproximadamente, a figura central dos pais, da casa, perdão, eram os pais, a partir dos anos 70 passou a ser os filhos. A mãe agora, na sua maioria, não estava mais tão presente no lar, naquele lar, pois surgia então uma necessidade de ajudar também na manutenção daquela família, daquela casa. A figura provedora daquele lar deixa de ser só o pai para ser o pai e a mãe. E o que aconteceu? Com a grande maioria das famílias, começaram então a delegar à escola a educação dos seus filhos, com a alegação de muitos, que chegavam em casa e não tinham tempo para lidar com as mais diversas atividades dos seus filhos. Queridos irmãos, quando todos nós, reencarnamos e recebemos de Deus os diversos talentos a fim de multiplicá-los,
sem sombra de dúvida, um dos principais talentos que recebemos foram os nossos filhos. E sendo assim, Deus não espera de nós mais do que multiplicar esses talentos em virtude, em competência, em amor. Por quê? Porque tudo que nós pais não queremos ouvir de Deus é: servo infiel, o que fizeste dos talentos que eu te confiei. E para isso há uma ordem familiar que nós nunca podemos esquecer, jamais esquecer. Quem veio primeiro e quem veio depois. Quem está naquele momento na condição de pai, portanto de educar, e quem veio depois na condição de filho, portanto de ser educado. O que significa dizer que amar é realmente o mais sublime sentimento, sem nenhuma dúvida. Mas para que eu possa amar, eu preciso primeiro respeitar alguém. Então, eu só amo aquele a quem eu respeito. Para que eu ame, eu também tenho que admirar a alguém. Então, eu só vou amar aquele a quem eu admiro. Então, o que acontecia no passado? Os pais do passado não tinham a preocupação em ser amados. Vocês da minha geração lembram de um final de tarde, um final de domingo, ou seja, a hora que for, de os pais chegarem e perguntarem para vocês, para nós filhos: vocês me amam? Não. Mas eles jamais abriram a mão de ser respeitados. Jamais. E com isso, então, conseguiram o amor e o respeito dos seus filhos. Nós, da nossa geração, claramente, o maior respeito, até hoje, pelos nossos pais. Amor e respeito pelos nossos pais. A maioria dos pais atuais querem ser amados pelos seus filhos. A coisa que a gente mais observa: meu filho, você me ama? Uma necessidade incrível da criança dizer que ama o pai. Mas muitos, não é uma regra geral, não se fazem respeitar no seu dia a dia. Não observam a ordem familiar de quem veio antes e quem veio depois. E ao final, não conseguem nem o amor e nem o respeito. Claro, meus irmãos, que a lei de progresso, sendo uma lei universal, ela impera. Sabemos disso. A doutrina espírita nos orienta com relação a isso. E assim, tudo que nos cerca está em pleno movimento. Então, aquele modelo de família patriarcal, rígida, submissa, sem diálogo, de fato precisaria passar por mudanças, precisaria modificar-se. Mas esse mesmo modelo de família que trazia a ordem e o respeito, esse precisava ser mantido. E o que aconteceu? Ao longo dos anos, das décadas, boa parte disso se perdeu. E hoje a gente tem muita gente perdida na educação dos seus filhos, dizendo que não sabe o que faz com aquela criatura. Por quê? Porque delegou a outrem a sua responsabilidade de educar. Como eu disse, a escola não educa. A escola traz àquela criatura que lá está, os nossos filhos, o conhecimento intelectual. O ato de educar, que nós pleiteamos quando estávamos no mundo espiritual, antes mesmo de reencarnar, é uma responsabilidade que pertence a cada um de nós. Ela é nossa. A responsabilidade de multiplicar os talentos que a nós foram entregues, ela é nossa. É nossa.
todas as gerações que vêm ao mundo terreno, elas conseguem dar uma resposta à vida, ou seja, dizer ao universo por que elas vieram, o que elas estão fazendo aqui. Ok, não tenha dúvida disso. Cada geração que passa deixa a sua marca. Mas nós não podemos esquecer que essa resposta, ela é muito mais facilmente dada por essa geração, se a geração que a antecede se responsabilizar por fazer as escolhas, até que essa geração tenha maturidade, limites e tantas outras características que eram muito claramente demarcadas nas famílias anteriores e que se perdeu nas atuais. Portanto, sempre é nossa responsabilidade daqueles que vêm antes. Mas também é muito óbvio que, pela lei de progresso, as gerações atuais, ela não vai ser tão submissa quanto foi a nossa. Nós que temos netos, aqueles que ainda têm filhos adolescentes, percebe que essa geração atual, ela quer ter, hoje a palavra muito em moda, ela quer ter mais empoderamento, ela quer ter mais espaço, ela quer voz, ela quer ter vez, porque, com toda certeza, essa geração que reencarnou, ela veio para dar continuidade naquilo que as gerações anteriores não conseguiram fazer em algum momento, porque é sempre uma lei de progresso, é sempre uma continuidade. É uma geração atual tecnologicamente muito mais inteligente, podemos dizer que é até mais capazes, movida por esse progresso intelectual, sem dúvida nenhuma, mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser nossos filhos. Não é porque eles têm toda essa tecnologia que eles deixaram de ser nossa responsabilidade. Eles continuam sim, sob a ordem familiar de quem veio antes e quem veio depois. Ordem essa que deveria ser estabelecida no núcleo familiar, mas que infelizmente, por uma série de razões, não foi implantada. E hoje, repito, temos pais dizendo que não sabem o que fazem com seus filhos. Portanto, essas criaturas que estão sob a nossa responsabilidade, eles precisam de orientação, precisam de disciplina, de limites, mas ao mesmo tempo, de uma forma geral, de amor. Mesmo que essa geração tenha muito mais espaço nessa família onde estão inseridas do que nós tivemos na nossa, porque na nossa a gente não teve muito espaço. O que importa na nossa relação familiar, eu que trabalho no atendimento fraterno da casa, agora um pouco ausente, é claro, devido ao que nós estamos vivenciando, recebo alguns pais que às vezes questionam que eles não têm muito tempo devido ao trabalho, a correria do dia a dia, ou buscar as condições financeiras para dar ao filho o que ele não teve no passado. Lê do engano. Digo muitas vezes àqueles pais que converso com eles, não só na casa, como fora também, que o que faz a diferença na nossa relação familiar com os nossos filhos nunca foi e nunca será a quantidade de tempo que passamos com eles, mas sim a qualidade do tempo que nós dedicamos a eles. A nossa forma de educar aqueles que vieram depois, na condição dos nossos filhos, passa literalmente pelo nosso exemplo. Exemplo. Há quem diga que o exemplo é a melhor forma de educar. Eu, particularmente, costumo dizer que não é a melhor, é a única forma de educar. Porque são as nossas referências como pais, como educadores, que nós passamos para aquelas criaturas que vêm do mundo espiritual, para ficar sob a nossa guarda por um determinado tempo, para que eles possam, então, através desse conhecimento, a eles passados, também fazer a sua jornada num processo evolutivo de progressão. Portanto,
É preciso entender o quanto Deus espera de cada um de nós, nesse processo de cocriação de um mundo melhor. A nossa existência atual, marcada por diversos acontecimentos, que ora todos nós experimentamos, nos chama a nossa atenção. Não pode simplesmente passar em branco, achar que é uma coincidência de fatos, que tudo logo voltará ao normal e seguiremos nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não. É um momento que nos chama a atenção para refletir sobre nossas ações, para observarmos de que forma nós estamos nos conduzindo nesse mundo, na condição de paz, na condição de ser humano, na condição de amigo, na condição de esposo, da esposa. Será que não é a hora realmente de nós fazermos nesse momento uma análise profunda de como está a nossa relação com os nossos filhos? Porque mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento social, o que nós observamos nas nossas casas muitas vezes, mas é o que nós observamos, são pais grudados no celular na sala, no escritório, seja onde for, os filhos isolados da mesma forma, e perdemos grande chance de nos aproximarmos, de conversarmos. Não é a hora de rever a nossa relação com eles? Nós estamos vindo até há pouco tempo, até 4 meses atrás, numa correria incrível, cada um no seu canto, no seu mundo. Nesse momento grave da história da raça humana, nós passamos por profundas transformações, em que alguns, através do meio de comunicação, seja ele qual for, insistem em nos empurrar na nossa mente, na nossa condição mental, um discurso de caos, de medo, de fim do mundo, de apocalipse, quando na verdade, o que nós vivenciamos, orientado por essa doutrina que nos esclarece, nos consola, que é a doutrina espírita, nos fala de profundas mudanças. Mudanças para quê? Para melhorar o ser espiritual que somos. Mudar esse ser na condição da política, na condição da educação, na condição da ciência, nos relacionamentos humanos que nós vivenciamos, mas principalmente no primeiro encontro nosso, a família que está sendo tão colocada em segundo plano em muitas situações, para que dessa forma então possamos construir realmente uma sociedade mais pautada na responsabilidade de uns pelos outros. Não parece, mas até pouco tempo atrás estávamos tão distantes uns dos outros, apesar de estar tão próximo, mesmo na condição de família. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar mais juntos, mas mesmo assim, em muitos lares, ainda muito distante. E essa condição de estar juntos é que nós chamamos então de fraternidade. A fraternidade, meus irmãos, é sair do meu próprio ego. Saindo do meu próprio ego, eu paro para pensar um pouco mais no meu semelhante. Pensar mais no meu semelhante. Agora há pouco eu estava conversando com meu pai, passei uma tarde com ele, mantendo todos os cuidados possíveis, porque não é possível deixar um senhor de 78 anos na sua casa, sozinho, isolado, com medo de conversar um pouco com ele. É possível conversar sim, é possível estar mais próximo. E eu falava com ele com relação a essa mudança, que ele me perguntava o que nós estávamos vivenciando, e eu comentei com ele que essas mudanças de pensar no semelhante não é o simples fato de passar a mão no bolso e tirar um dinheiro, uma cesta básica. Não, é olhar para o outro no ouvir, no ato de estar ali para conversar um pouco, no ato de ele poder ir até o vizinho no muro, mesmo distante, conversar um pouco com o outro também. Se preocupar com o semelhante é uma série de coisas que a gente pode fazer, né?
E é na família que a gente começa então a projetar, porque é a primeira célula, né? A projetar um mundo melhor, um mundo onde a gente parece uma utopia, mas é um mundo que a gente pode reconstruir com muito mais altruísmo, para que quando cada um de nós voltarmos aqui, e não é só nós aqui não, depois de 50, que já compramos nosso passaporte para voltar, não é só nós não, quando cada um de nós voltarmos ao mundo espiritual, na condição de pais terrenos, e devolvermos os talentos que nós recebemos, ou seja, que Deus nos confiou, que são nossos filhos, e nós voltarmos ao mundo espiritual, nós possamos dizer com a consciência de dever cumprido: Senhor, eu multipliquei os talentos que recebi, multipliquei em bondade, multipliquei em dignidade, multipliquei em sucesso, Senhor, mas principalmente em amor. Que possamos pensar um pouco sobre isso. Eu desejo, do fundo do meu coração, muita paz e muita luz a todos, e que possamos ter sempre pensamentos positivos, como disse no início, a frase de Chico: tudo passa, tudo passa. Temos que agradecer ao nosso querido irmão por tudo aquilo que nós recebemos na noite de hoje, e que possamos fazer a nossa reflexão em torno dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece para a nossa transformação interior. Como disse um pedagogo, que a nossa geração foi a última geração educada pelos pais, e a primeira que não soube educar os seus filhos. E realmente é uma verdade, meus irmãos. Porém, como disse o nosso querido irmão, a lei do progresso, tudo evolui, e nós também temos que evoluir nos sentimentos. Agradecemos ao nosso irmão pelo tema da noite, aos nossos irmãos aqui presentes que vieram até nós, aqueles que estão nos ouvindo. Agradecemos de coração por esses instantes tão maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece, que cada um de nós temos o dever de pôr em prática. Com a prece, agradecendo a presença de nossos irmãos superiores, com a prece, nós agradecemos esses momentos que aqui estivemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, agradecemos a Deus, a Jesus, os momentos que aqui estivemos reunidos, e também encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos. Agora, meus irmãos, continuamos